Sermão do Monte, capítulo 52, parte 2. Os falsos profetas. Porém, se vocês começarem a dar-lhes ouvidos, estarão inteiramente perdidos, porquanto eles acabarão persuadindo-os a entrarem pela porta estreita, mas não caminharem pelo caminho apertado. Eles procurarão dissuadir vocês de darem ouvidos àquilo que eu tenho para dizer. Portanto, sempre devemos levar em conta o perigo representado pelos falsos profetas, os quais se avizinham de nós com a sua forma particular de sutil tentação. A pergunta que imediatamente toma forma em nosso espírito é esta: quem são esses falsos profetas? Que representam eles? E como poderão ser reconhecidos? Essas indagações não podem ser respondidas tão facilmente como se poderia pensar a princípio. A interpretação sobre o ponto reveste-se de grande interesse, sendo realmente fascinante. Tem havido duas escolas de pensamento principais no tocante a essa declaração de Jesus acerca dos falsos profetas. E alguns dos grandes nomes da história da igreja cristã podem ser encontrados em um outro lado dessa questão. A primeira delas é aquela escola que diz que temos aqui tão somente uma referência ao ensino dos falsos profetas. Nosso Senhor nos disse: pelos seus frutos os conhecereis, versículo 16. E isso aludiria ao ensino e doutrina de tais profetas. E somente a isso, por falsos profetas, exclusivamente a esse aspecto. Os expositores protestantes, pertencentes a esse grupo, geralmente têm me ensinado que a Igreja Católica Romana é a suprema ilustração dos falsos profetas. O outro grupo de intérpretes, entretanto, discorda inteiramente dessa opinião. Esse outro grupo afirma que essa referência aos falsos profetas realmente nada tem a ver com os ensinamentos deles, porquanto tratar-se-ia puramente da questão da qualidade de vida que essa gente elevaria. Um bem conhecido expositor bíblico, como foi o Dr. Alexander Maclaren, para darmos um exemplo, tem o seguinte a dizer sobre esse assunto: não encontramos aqui um teste para detectar os hereges, mas antes um teste para desmascarar os hipócritas e, especialmente, os hipócritas inconsistentes. O argumento dele, apoiado como é por muitos seguidores, é que essas palavras de Jesus nada têm a ver com a doutrina de um homem. A dificuldade inteira acerca dessas pessoas é que o ensino delas é correto, mas as suas vidas estão erradas e nem ao menos têm consciência de que são hipócritas. Portanto, existem essas duas escolas de pensamento e, como é óbvio, precisamos enfrentar suas diferentes maneiras de explicar e de expor a presente afirmação. Em última análise, não importa muito em qual desses lados da questão nós acreditamos. De fato, sugiro que ambas essas opiniões estão, ao mesmo tempo, certas e erradas, e que o erro maior consiste em dizer-se que a verdadeira exposição é uma ou é outra. Isso não nos torna culpados de transigência, mas trata-se
simplesmente de uma maneira de dizer que nenhuma dessas opiniões pode explicar e expor satisfatoriamente essa afirmação de Cristo, exceto se incluirmos os dois elementos ao mesmo tempo. Ninguém pode dizer que se trata tão somente de uma questão de ensino e nem que a alusão é somente a uma questão de ensino herético, pela simples razão que, na realidade, não seria difícil detectar tal ensinamento. A maioria das pessoas que dispõem de qualquer dose normal de capacidade de discriminação pode detectar um herege. Se um homem se levantasse em um púlpito e parecesse duvidoso a respeito da pessoa de Deus e negasse a deidade de Cristo ou a realidade dos milagres, então poderíamos dizer que tal indivíduo é um herege. Não enfrentaríamos grande dificuldade para podermos chegar a essa conclusão. E nem haveria nisso qualquer sutileza mais profunda. Não obstante, você deve observar que o quadro criado pelo Senhor Jesus sugere que há uma dificuldade e que existe algo de bastante sutil em torno da questão. Pode-se notar os próprios vocábulos utilizados pelo Senhor Jesus, esse quadro sobre o disfarce de tais indivíduos em peles de ovelhas. Jesus sugeriu que a verdadeira dificuldade a respeito desse tipo de falso profeta é que, de começo, ninguém pode imaginar que ele seria tal. A questão inteira é extremamente sutil, a tal ponto que o povo de Deus pode ser desencaminhado pelos falsos profetas. Deveríamos dar atenção à maneira como Pedro expressou essa particularidade no 2º capítulo de sua 2ª epístola. Essas pessoas, no dizer daquele apóstolo, introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Esses falsos profetas assemelham-se a pessoas corretas, mas é que se disfarçam com peles de ovelhas, e ninguém pode suspeitar que eles são fraudulentos. Ora, a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, sempre destaca essa grande característica dos falsos profetas. É a sutileza deles que realmente constitui o perigo. Qualquer verdadeira exposição desse ensino de Jesus Cristo, por conseguinte, deve levar em conta esse elemento particular da sutileza. Por essa razão, portanto, não podemos aceitar essa declaração do Senhor como uma mera advertência a respeito dos hereges e dos seus ensinamentos. Ao mesmo tempo, entretanto, a mesma ideia se aplica ao outro lado da questão. Como é óbvio, não está em foco alguma conduta ultrajante, pois esta, uma vez mais, qualquer pessoa poderia reconhecê-la facilmente, e isso não seria algo sutil e nem envolveria grande dificuldade para nós. O quadro que precisamos ter em nossas mentes, por conseguinte, deve ser este e não outro. O falso profeta é um indivíduo que se aproxima de nós, dando-nos a impressão inicial de ser tudo quanto seria desejável em alguém. Ele é gentil, agradável e obsequioso. Parece ser um bom crente e também parece dizer as coisas certas. O seu ensinamento, de modo geral, é bastante equilibrado e ele emprega muitos vocábulos que deveriam ser usados e empregados por qualquer verdadeiro mestre cristão. Ele fala acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo e acerca da cruz. Ele enfatiza o amor de Deus
ele parece dizer tudo quanto um crente autêntico deveria dizer.